Meus irmãos, hoje nós vamos dar conclusão aí ao livro de profetas maiores, e nós vamos falar hoje do profeta Daniel. Já passamos aí pelos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Lembrando que no livro de Isaías nós tivemos 2 aulas, por ser um conteúdo maior, por seus 66 livros. Mas todos os profetas nós adquirimos coisas grandíssimas. E hoje nós vamos falar do profeta Daniel, que é um dos profetas que é intitulado também como o livro do profeta Daniel. Ele é intitulado como o Apocalipse do Velho Testamento. Assim como Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, Daniel é conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento. Nós vamos entender quem levou Daniel cativo, nós vamos aprender quem era Daniel, nós vamos falar um pouco sobre as revelações que Daniel teve, sobre a fidelidade de Daniel e seus amigos. Nós vamos comentar também um pouco nessa aula, lembrando que o que nós aplicarmos aqui é algo restrito, assim, não é algo esmiuçado da maneira que deveria, porque o tempo nosso é pouco, mas nós não vamos aqui entrar nos pormenores, nos mínimos detalhes. Nós vamos falar por alto para você ter uma ideia da história de Daniel, do quanto que esse livro soma para nossas vidas no texto sagrado. Daniel, que no hebraico significa Deus é meu juiz, que descendia da realeza. Nós vemos alguns Daniel na Bíblia. Tem um Daniel que é filho de Davi, tem um outro Daniel, e tem um Daniel aqui que é considerado um dos 3 homens mais justos, na referência de Ezequiel, que nós já estudamos também. Tudo indica que teria nascido em Jerusalém, na cidade santa. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor, juntamente com a primeira leva de deportados no 3º ano de Jeoaquim. Assim, nós aprendemos que toda vez que uma nação era invadida, eles levavam primeiro quem? Os bambambãs, ou seja, a nata, literalmente. Levavam os sábios, as pessoas que tinham uma desenvoltura, tinham alguma habilidade para desenvolver alguma arte, ou tinham sabedoria, alguma ciência. Essas pessoas eram primeiro que levavam, porque sempre a intenção era o quê? Deixar aquela nação ela chegar a um ponto dela não se sustentar por não ter capacidade nenhuma de se manter. Então Daniel ele foi aí levado por Nabucodonosor para a Babilônia, logo deportado no 3º ano de Joaquim. Conforme o sistema babilônico de computar os anos dos reis, o 3º ano de Joaquim teria sido 605 a.C. Era ainda muito jovem, pois ele e seus 3 amigos são chamados de jovens. Daniel capítulo 1, versículo 4. E não teria mais que 12 anos de idade quando foi treinado na corte de Nabucodonosor, para conhecer as etiquetas ou culturas do reino. Daniel capítulo 1. É muito interessante falar da idade. Nós tivemos aqui um congresso agora, onde Deus batizou alguns jovens aí, teve alguns jovens que foram renovados, teve jovens aceitando a Cristo. A festa foi completa. E nós vimos, é interessante ver a idade de Daniel, que eram pessoas novas, que tinham tudo para se desviar, ser desfocado do que foi chamado, do que aprendeu ali na sua infância. Mas aí é onde entra aquele bate-papo que nós estávamos tendo antes da aula.
a questão da educação. Quando você educa da maneira correta, porque a maneira que você educa, se for o jeito certo, ele não precisa ser influenciado por outras pessoas. Quer ver uma coisa muito comum? Vai chegar uma hora que você vai precisar de falar de sexo com sua filha. E é muito interessante isso, ela saber disso com você, para ela não ter curiosidade. Então, essa é a questão. E isso é um tabu que, aos poucos, vem sendo quebrado, graças a Deus. Mas, antes, as pessoas tinham o maior medo de comentar sobre isso com os filhos. Então, esse preparo que você faz é para quando uma pessoa, as coleguinhas vir comentar, ela não ficar, não despertar a curiosidade. Então, esse preparo que você faz, aí você como mamãe, você já vai chegar, minha filha, quando tiver a idade para isso, vai chegar uma hora. E lembrando também que é sempre interessante você partir de uma conversa quando ela iniciar a conversa. Você não precisa ter resposta para tudo, você precisa saber lidar com a situação. Por exemplo, se uma pessoa chegar para você e perguntar assim: o que é? Ô mamãe, o que é cerveja? Aí já dá aquele baque. Você, meu Deus do céu, por que essa pessoa tirou isso? Você está cortando a salada, a cebola ali, você já... Menino, por que você está me perguntando isso? Aí que entra a parte inteligente da mãe. Porque, vamos dizer que você, não, meu filho, cerveja é tipo assim, a pessoa, a mulher está lá, ela não teve aí relação. E quando ela não tem relação, então ela é uma pessoa virgem. A gente já fica todo apavorado, já vai para um caminho que não é o caminho ideal. É a pergunta mais inteligente. Minha filha, onde você viu isso? Ponto. Sempre responder uma pergunta com outra pergunta. Minha filha, onde você viu isso? Mamãe, eu vi escrito aqui na vasilha de azeite aqui. Olha para você ver que você ia para um caminho que não tinha nada a ver com a pergunta da criança, entende? Então é sempre interessante essa questão de ficar dentro. Mas aí você dá aquela alivianada, minha filha. Isso aqui é o azeite da oliva que é extraído, e aí ele é prensado ali, e não teve nada ali no meio dele, ele é puro, é um azeite puro, puro, sem mistura. Então por isso ele é conhecido como virgem. Bom, se você não quiser mais entrar no assunto, acabou, manda a charada. Mas se já é hora de entrar no assunto, puro, ele é uma coisa pura, que não foi contaminada, não teve, entende? Então, mas assim, eu passei por uma situação bem constrangedora semana passada. O que aconteceu? A gente foi para aquele do ônibus e um rapaz estava com um batom. E ele começou a passar esse batom. Ela olhou para a cara do rapaz dentro do ônibus e deu uma gargalhada, e gritou na hora que assim: mamãe! Pensa, ela fica assim: mãe! Homem não pode passar batom. Ele fez aquela cara feia. Aí eu falei assim: minha filha, você fez pra onde? Aí ela falou assim: foi o papai que falou que o homem não pode, porque ela não passar maquiagem de janço. E não, papai não usa batom. O homem não usa batom. Aí eu olhei pra cara do rapaz assim, olhei pra cara dela assim: desculpa, filho. E fiquei séria, mas assim, como é que eu vou explicar pra ela agora por que o homem não pode usar batom? Aí eu disse: minha filha, quando você quer que eu explique isso aí? Eu espero um pouquinho. E até agora eu expliquei, porque não, mas tem que explicar pra ela. E eu falei: não, mas aí depois eu falei assim: minha filha, presta atenção. Papai do céu, que homem e mulher. Mulher usa batom, homem não usa batom. Por que não? Porque meu pai só não gosta. Falou: homem tem que ser mulher. Aí ela ficou assim, ela deu uma compreendida ali, mas não compreendeu muito bem não. Mas gente, pensa vergonha. É porque, como que fala, ela foi pega também de surpresa. E pela idade dela, ela achou aquilo ali surreal. Surreal. Não fala, o homem passa um batom desde o ano. Exato. Ela achou que é engraçada. Sim, ela começou a rir, deu um belo na hora, começou a rir. Abusada.
e não a minha. É uma dessas aqui, ô Michele. Uma dessas, tem 3 iguais essa aqui, uma dessa forrada. Então eu acho que nós assim, que já estamos nessa idade, eu falo assim pelo fato de que Jesus está voltando e as coisas estão se acelerando. A gente está numa certa idade, a gente não passou por isso, assim, pelo menos eu não passei por essa situação de ver essas coisas. E Eduardo está passando por uma situação que ela já está vendo isso, entende? Então, eu acho que a maturidade tem que ser criada em nós agora, para que a gente consiga explicar isso para eles. Porque eu estou dizendo para você, tem coisas que eu não tenho maturidade para explicar para ela, porque ela deu um berro no antes, começou a rir do rapaz, e na hora eu fiquei assim, misericórdia lá. E eu falei assim, como é que eu vou explicar isso para ela agora? Porque eu não podia falar para ela que aquilo era normal. Entendeu? Mas então, todas as vezes que o Pedro, eu vejo ele fazendo alguma coisa ou me pergunta alguma coisa, eu procuro sempre saber de onde, como ele ouviu e sabe daquilo. Porque partindo desse pressuposto aí, partindo daí, você consegue explicar. Mas nesse caso aí, mostrar para ela que hoje tem pessoas que querem ser, que homens e que querem se passar por mulher e faz isso. E sempre levar de uma forma assim que fica bem clara, assim, bem dizer. Mas lembrando, não pode ficar falando, comentando. Igual eu falo com o Pedro, se eu chegasse no lugar e estivesse fedendo, independente do lugar, ele, nossa, mas aqui está fedendo. A gente já doutrinou, meu filho, você fica quieto, chega no lugar. Quer ver uma coisa que ele vê a pessoa lá tomando cerveja e fumando-se. Papai, aqueles homens ali não é de Deus, né? Olha o que ele fala pra gente. Eu falo, quem te ensinou isso? Porque estão tomando lá, tomando cerveja, acho que esse vídeo, não sei, tomando cerveja, fazendo meu filho. Aquelas pessoas, elas estão fazendo aquilo ali, mas elas buscaram o Senhor, pode ser filho de Deus. Então não evita de falar que elas não são filhos de Deus. Não pode ficar falando que as pessoas não são filhos de Deus, falando com ele. Não pode ficar falando isso, porque as pessoas vai entender errado você ficar falando isso. Então, quando você vê as pessoas fazendo isso, não comenta. Mas é isso aí, e sempre mostrar, é isso aí, que eles precisam aprender e aprender de nós, pais. Eles têm que aprender de nós, porque lá eles já ensinam totalmente distorcido. Eram muito jovens, então, ou seja, eles tinham essa convicção, sabiam o que queria. Aqui onde entra uma coisa que eu sempre prego para os jovens dessa igreja, que se eles colocarem em prática o que Deus tem preparado para eles vão ser muito melhores do que eles são. Acontece que isso exige um sacrifício. Todo mundo quer ser um Daniel, todo mundo quer ser um Davi, todo mundo quer ser um José, mas só na hora que assume o trono. Ninguém quer ser o Daniel na hora de negar os manjares do rei. O que eram os manjares do rei? Imagine, vamos ver o que era. O que servia na mesa do rei? Churrasco, picanha, bacon, barriguinha, costelinha. Meu Deus do céu, gente. Só que a questão que tinha a oferenda primeiro. Então, e que era uma coisa, essa questão tem essa coisa em si, mas eles são jovens. E a comida era comida de palácio, gente. A gente está falando comida de palácio. Então, para chegar a esse nível aqui, para chegar a governador, olha, e teve outras coisas, mas olha o que eles tiveram que rejeitar, tiveram que se sacrificar. Então Deus agrada o sacrifício que é feito. Então, aí continuando, Daniel recebeu um novo nome, Beltesazar, que significa príncipe favorito de Bel. Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, né, Daniel 1:7, o nome em homenagem a um deus babilônico, não tirou de Daniel a unção de servir unicamente o verdadeiro Deus Jeová. Não tem aquelas pessoas que têm aquele nome de uma coisa ruim e às vezes ficam achando que a vida dela é assim por causa daquilo, então isso não tem nada a ver. Por exemplo, tem uma menina que estuda aqui, a Janaína. O nome de Janaína não tem entidade. E ela sabe, ela tem conhecimento disso. Só que isso não tem. Isso não faz dela uma pessoa melhor ou pior por causa do nome. Isso vai depender
do grau que ela tem por Deus, isso não interfere em nada. As provas de fidelidade e sabedoria, especialmente sua disposição em não se contaminar com os manjares que lhe eram oferecidos na corte, por isso Ezequiel se refere a Daniel como um homem íntegro e reto. Ezequiel 14, 14, 20. Você lembra que vai ter um momento que Ezequiel se refere a 3 homens que é íntegro, que é puro, que ainda que esses homens, esses 3 homens, vai falar de 3 homens, o texto diz assim, ainda que estivessem no meio, vou ler o versículo, capítulo 14, vou ler o versículo 13, diz assim, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome e arrancarei dela homem e animais. Aí o 14 diz assim, de Ezequiel 14, 14. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Por que Ezequiel escreveu isso? Porque lembra o que Jó fazia? Jó, ele intercedia pelos seus e Deus recebia. Ele sacrificava pelos seus filhos e Deus recebia. Agora que Deus está mostrando a Ezequiel aqui, que uma punição que ele mandaria, que se ainda esses 3 homens, ou então, se perguntar você quem é os 3 homens mais justos da Bíblia, então são eles, Noé, Daniel e Jó. São os 3 homens mais justos da Bíblia. Ainda que se intercedesse pelos filhos ou por alguém, eu não responderia, eu só livraria eles. É aquele momento individual, da salvação. Então, ele é referência aqui, o profeta Ezequiel vai referir ele como um homem íntegro, justo, um dos 3 na qualificação aí. Assim como José se tornou governador do Egito, ao interpretar os sonhos de Faraó, Daniel se tornou segundo no reino por interpretar os sonhos de Nabucodonosor, além de que se tornou o chefe dos magos. No governo de Evil-Merodach, que sucedeu a Nabucodonosor, houve mudança no gabinete da corte, e ao que parece, Daniel ocupou um posto menor, o que levava a se ausentar da Babilônia. Daniel capítulo 8. Tornou-se notório novamente no reino quando interpretou a escritura na parede na noite em que o monarca dava uma grande festa. Depois nós comentamos mais sobre esse assunto. A autenticidade do livro não resta dúvidas da autoria de Daniel nos textos dos capítulos 7, 1, versículo 28, capítulo 8, verso 2, capítulo 9, verso 2, etc. E o 10 também, e o 12. Ele não menciona seu nome nos primeiros 6 capítulos, que são apenas históricos, porque nesses primeiros capítulos a importância é dada aos eventos e não ao autor. Nos últimos 6 capítulos, que tratam das profecias, o autor faz questão de mencionar o seu nome. O livro de Daniel não consta no cânone hebreu, na categoria de profetas. Olha só, fica claro isso aqui. Ele não conta lá na categoria de profetas, mas a geografia, livros sagrados dos judeus. Então ele está entre os livros sagrados, mas não na categoria de profeta. Então ele não era considerado um profeta, não era incluso ali no clássico, no grupo de profetas. Daniel era considerado um profeta de profissão, não era considerado um profeta de profissão no reino teocrático, e é visto como um vidente repleto de dons, mas não no ofício de profeta, assim como Esther, Esdras, Neemias e Daniel. São pessoas também que utilizaram aí, relatam os acontecimentos do exílio. O motivo que eles não têm
o profeta é por quê? Pela ordem deles lá? Não, aqui ó, no finalzinho aqui ó, você vê aqui ó, Daniel não era considerado profeta de profissão no reino teocrático e é visto como um vidente, ou seja, ele não foi aquele camarada, a visão que passa aqui é que ele não era aquele camarada que foi um Jeremias da vida, que exerceu um modo de vida. Isso, não, agora era mais ou menos, era tipo visões. Ele era aquele camarada assim que tinha visões esporádicas, assim. O Daniel teve uma visão. Não, mas quando se trata de Ezequiel estava ali na pele, ó, ia para as ruas e vivia aquilo ali. Sim. Entendeu? O Jeremias, estava padecendo. Você vê que vai totalmente diferente dos profetas, que ele está ali padecendo ali, gritando, o pessoal não está nem aí para ele. Ele não, ele se levantava aquela pessoa assim, Deus, é tipo uma revelação, né? Deus levantou ele aqui, trouxe a revelação aqui, mas ele não exerceu o ofício ali de profeta. Mas os outros não, está ali o profeta Ezequiel, quando já veio está o profeta ali João Batista. Mas Daniel era um homem de Deus, que Deus usava, e não era considerado um profeta. Para entender melhor o assunto aqui exposto, o aluno deve levar em conta que também os salmos, apesar de muitos deles serem proféticos, não consta no livro profético. Obrigado. Não conta no livro profético. Então tem muitos salmos que é profético. Tem muitos salmos lá que relatam Cristo na cruz, a morte de Cristo, relata situações do fim, mas eles são considerados o quê? Cânticos, salmos, não profecias, mas é profético também. E assim como o Apocalipse de João é separado das epístolas, também Daniel aparece separado dos livros proféticos. Nessa lição, por questões didáticas, Daniel é situado entre os profetas maiores. Só na questão de estudo mesmo, só para a gente entender melhor, eles é considerado como os profetas. E quando você vai estudar, por exemplo, a teologia sistemática mesmo, hermenêutica e homilética, eles não fazem parte da mesma linhagem, mas ali para a gente ficar, para um estudo ficar melhor, para você diferenciar ali de cara, eles entram na mesma linhagem. E algumas teologias sistemáticas também, que usam a teologia sistemática, alguns estudos, que não é da teologia, não são da mesma linhagem, mas estão juntos para melhor entendimento. Tanto os profetas do Antigo como do Novo, como as epístolas do Novo Testamento, foram escritos por inspiração divina, com a diferença de que Daniel e João não estavam no meio do povo, mas isolados, sós com Deus. Daniel numa corte pagã e João numa ilha só, né? E João numa ilha da Grécia. Quem nega a veracidade do livro de Daniel, afirmou Cisar, despreza o cristianismo que já é visto nas profecias. Então não tem como negar o que Daniel provisou, que as pessoas que viram na risca. Aí nós vamos ver uma parte também que é profética, outra parte que ainda está para acontecer, mas nós vamos entender um pouco no decorrer dessa aula. Característica do livro de Daniel. O livro se encaixa nos muitos aspectos de Apocalipse de João. Alguns comentaristas afirmam que os dois tratam de temas paralelos, a ponto de chamar Daniel de Apocalipse de João, que foi o que eu disse, do Antigo Testamento, ou o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel consegue ver os reinos da terra a partir de uma visão cósmica, em que as nações todas estão sob o comando de Deus. Nós vamos ver algumas coisas aqui que tem muito a ver com os anúncios de João. Lá em Hebreus, o escritor dos Hebreus, ele relata que não existe nada de novo, é sombra do que já aconteceu. O que é uma sombra? Por exemplo, se eu levantar uma caneta aqui, uma chave, se eu levantar uma chave e aparecer aqui, vai dar para mim ver a sombra dela, só não dá para mim ver a cor dela, mas eu entendo que é uma chave. Então é isso que o escritor dos Hebreus está dizendo. Tudo
no Velho Testamento era uma sombra das coisas. E, por exemplo, se você for olhar de tudo que nós estamos vivendo, eu estava até pensando isso no culto essa semana, esse final de semana, que tudo que nós estamos vivendo e vamos viver já aconteceu. Essa pergunta. Essa passagem é alegórica ou é... Eu acho que é tipo uma passagem, não, tipo assim, um homem já pisou na rua. É literal isso mesmo. É literal. Tipo assim, eu acredito assim, a luz do mar de sangue é o fato de homem já ter pisado na lua? Não. Ele é literal, ele vai acontecer mesmo. A lua vai ser. A lua mais sangue? É, vai ser isso aí. Isso aí. Essas coisas, o Apocalipse, as coisas vão ser literais. Tem coisas que é simbólica. Por exemplo, as coisas que é simbólica nós temos que entender também. Nós não vamos escatologia, tá, gente? Mas não vamos aprofundar que esse negócio vai gerando pergunta. Por exemplo, as coisas que é simbólica, por exemplo, uma vez eu surgi do mar. Isso, que isso? É simbólico. A besta é um homem, então ele é uma simbologia. É um homem e o mar é pessoas. Eu vi um homem surgir no meio da multidão. Ponto. E corta isso aqui de. Então, vamos chegar aqui. Porque é muito. Tem alguns casos que é simbólico. Agora, as taças, isso entre nas taças, no selo e nas trombetas, isso é literal. Característica do livro, né? O livro de Daniel se encaixa no livro de aspectos do Apocalipse de João. O significado do cativeiro babilônico. O cativeiro de Nabucodonosor fez 3 incursões contra Judá. A primeira durante o reinado de Jeoaquim, 606 a.C. Acredita-se que nessa época Nabucodonosor levou Daniel e Ezequiel para o cativeiro. A segunda incursão em 598 a.C., quando Jeoaquim foi levado para o cativeiro, com os ferreiros e as forças trabalhadoras da cidade. A terceira incursão foi 10 anos depois, 588 a.C., quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém e o seu templo e levou Zedequias como prisioneiro. Aí nós vamos falar agora sobre um pouco sobre o conteúdo do livro, o esboço aí do livro, antecedentes históricos, escrito em hebraico, a introdução histórica. Jeoaquim ao trono era filho de Josias, o rei conhecido por sua vida piedosa, segundo de Reis. Aqui vai ter uma espécie de genealogia. Daniel e seus amigos são levados cativos. Os jovens escolhidos procediam da nobreza e da linhagem real. Possivelmente Daniel fosse da linhagem real e deveria ser um jovem sem nenhum defeito, é evidente isso, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, conhecedores da ciência, versados no conhecimento, competentes para poder assistir na corte real. Essa questão de investir nas crianças, eu estou focando nisso, porque às vezes a pessoa queixa, não digo vou dizer assim, pela pessoa da minha época, quando eu era criança, as coisas eram mais complexas. Mas hoje a gente vive num contexto que tem oportunidade para tudo, em todas as áreas profissionais. O que a pessoa decidir ser profissionalmente, ela sendo um adolescente, ela consegue isso. E tem todas as formas. Tem da forma que você paga ali com dinheiro, e da forma que você paga ali com um sacrifício que você vai para cima, estuda, dedica e consegue bolsas, que é pago, isso é uma forma de pagar também. Então, de todas as formas você tem. Por exemplo, eu conheço jovens que saíram da escola, do normal, do segundo grau, já formado em técnico, já indo para uma faculdade. Então, ou seja, é literalmente aproveitar o tempo. E hoje, novos já está bem empregado, está bem estruturado. Mas por quê? No tempo do estudo, dedicou totalmente. Então, a vida desses meninos aqui, fala da dedicação que tem e o resultado ele é inevitável. Aí todo mundo vai olhar, nossa, mas você é tão novo, Zé, mas
na parte que era quando estava curtindo, que era quando estava saindo com a galera, eu estava estudando, estava indo atrás. Então tudo isso Deus valoriza essa parte, essa dedicação das pessoas e honra. Isso não é só questão de religioso não, espiritual não, isso é material, é a dedicação que a pessoa tem, Deus honra. E a gente hoje vive num contexto de tanta gente preguiçosa. Vamos falar no âmbito cristão mesmo, as pessoas não têm coragem de parar para meditar num versículo bíblico e sabem que vai no culto à noite, não lê um versículo, talvez vir para comentar, se receber uma oportunidade. É essa a realidade que nós vivemos. E eu estou falando de obreiros, não estou falando ainda da pessoa que congrega, nem do membro, estou falando da pessoa que deveria saber um pouco mais do que o membro. E o dever do obreiro, ele tem que saber um pouco mais. Se ele for chamado, ele tem que ter algo para passar. Paulo alerta muito sobre isso, que seja apto para ensinar. O obreiro ele tem que ser apto para ensinar. Se ele não tem condições de ensinar, ele não serve para ser obreiro. Você entende que não é saber tudo, é ter algo para aplicar, que ninguém vai saber tudo, mas é estar preparado para pega uma linha de raciocínio ali, você, eu vou focar nisso aqui e eu vou estudar. Você fez a pergunta, isso aí não é minha área, eu não entendo, mas nessa área aqui eu já entendo. Então, isso aí eu posso procurar para te falar, mas nessa área aqui, se você me perguntar, eu vou saber. Então, tem uma linha. Eu não sei editar, eu não consegui gravar, mas tá. Foi igual a primeira vez que eu fiz aqui, o tema era das irmãs, eu acho, era como o bom vinho não há comprego. Como viram Romanos, né? Capítulo 10. Acho que é 10. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, como assim não há quem pregue? Mas às vezes é porque tem tanta gente, às vezes, no culto, mas a pessoa abre a boca não tem, você não entende nada que eu falo, às vezes, entende? Então você fica puxando isso o tempo inteiro, entende? Então, e essa questão aí é a pessoa literalmente se preparar para se pregar. Como ouviram, se não há quem pregue, literalmente a pessoa tem que estar preparada, isso aí. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como, pois, invocaram aquele que isso aí, Romanos capítulo 10, versículo 13 em diante. Então, como ouviram se não há quem pregue, literalmente é isso, estar preparado. Não é que falta pessoa para ir, porque tem muita gente que se intitula crente. Mas na primeira indagação, quando é questionado, não tem algo para falar, ou seja, é levado na conversa. Então não está pago. E como pregarão daquele de quem nada ouviram? Você entende que isso aqui está falando para crente? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe aí? Aqui, ó. Porque, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como isso aí, anuncia as coisas boas. Prepara, a Bíblia cobre isso todo o tempo todo. Daniel, Deus é meu juiz, né? Aí tem aqui agora a turma que estava com Daniel. Era comum os pais do Oriente, que os mais capacitados no reino, fossem treinados para aprender cultura e os costumes dos povos. Para onde foram levados como exilados, alguns conseguiam galgar altos postos, como foi o caso de Neemias, que servia vinho no copo do rei, esse capítulo 1. O chefe dos eunucos, certamente, Daniel e seus amigos foram feitos eunucos, provavelmente. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, o mesmo que Ananias, quer dizer agraciado de Jeová. Misael quer dizer quem é como Jeová. Azarias, aquele a quem Jeová ajuda. O nome dos quatro que estavam lá, né? Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Então era o nome deles
quando chegou naquele lugar. Daniel recebeu o nome de honra de Bel, príncipe de Bel, Ananias de Sadraque, amigo do rei. Esse aqui até que é legal, né? Misael ganhou o nome de Mesaque, cujo sentido não tem certeza. Alguns acreditam que se refere a uma ovelhinha. Se for assim, tá legal. Azarias, o de Abednego, o servo de Nebo. Entre os caldeus, Nebo era o nome provável de Mercúrio. A fidelidade de Daniel e seus amigos, por não imitar esses jovens, muitos jovens pastores em terra, em pouca idade, têm um corpo deformado pelo excesso de alimentos gordurosos, lembra que nós falamos, não se exercitam fisicamente, e logo depois dos 40 anos de idade, ficam obesos, cardíacos e diabéticos. Olha que interessante. Nem lembrava disso aqui. A gente conversou que o fato de você não... Eu posso diminuir o tempo. Esses dias eu até dependendo. A gente já fez 5, né? Esses dias eu até falei assim, mãe, pelo amor de Deus, para que você não comida? Eu vou me ver assim, né? Aí você fica com medo dele, eu fico com medo o tempo todo. Não, tá? Em nome de Jesus, tá? Não, ele já fala. Não, ele faz aqueles pães, faz pão diário, aquela barriguinha fazendo tudo. O povo acha assim que eu fico com medo do tempo todo. Eu não como o tempo todo. Não, tá? Você entende? Aí o louco vai achar que eu tô Pedir pra levar um pouquinho acima do peso. Pedir pra levar a barriguinha lá pra mim, então vai ser pra barriguinha. Agora não. Ele levou, não. Levou ali com isso que eu pedi, mas depois a barriga tá esperando lá. Agora eu acho isso muito interessante hoje, igual você estava falando da sua filha, te deixou sem resposta. Um menininho de 5 anos, a mãe dele fez um vídeo, né, ali, ele falando. Ele foi no aniversário, fez aquelas tatuagens de... Chiclete. Não, a tatuagem de desenho. Pintada. De venda. Aí ele fez, entre elas, ele fez uma cruz no pescoço. Né? Uma das tatuagens dele era uma cruz no pescoço. Aí a irmã dele virou para ele e falou assim, até que você não me pensa, vamos tirar isso aí pra gente ir pra missa. Aí ele virou para ele assim, nós estamos indo para onde, mãe? Não é para missa? Por que eu tenho que tirar o símbolo da missa do meu pescoço se eu estou indo para missa? A mãe dele ficou pescoço. Porque trouxe uma e ele estava certíssimo. Então fala, lá na missa, né, tem uma cruz. Ele, qual é o motivo que eu não posso ir com o símbolo da missa do meu pescoço se é o que é mais importante? Ele disse, e ele tinha apenas 5 anos. Aí eu falo assim, olha a sabedoria de percepção. Por isso que criança é algo do diabo, por causa disso, eles absorvem tudo. Olha, ela fez um vídeo de ela, eis que seu filho te deixa sem resposta, querendo saber o símbolo da missa. Mas não é o símbolo da missa, não. É uma cruz, alguma coisa enrolada nessa cruz, dava no pescoço dele. Aí acho que isso tem que tirar por causa disso, porque ele tinha um, sei lá, Aí fica mais fácil de responder. Mas ele não tem que, nem ele viu, acho que tinha uma coisa enrolada no pescoço. Ele acha que era o símbolo da cruz, pra ele era cruz. Eu não vou tirar o símbolo da cruz. Então, para quem estava vendo se tem alguma coisa, aí ajudar por causa disso, ó, isso aqui ó, que está em volta do símbolo, não é o símbolo. Então já dava mais para agora a cruz sozinha deixar ela no escrito. Vamos lá. Então aí foi mudar o nome dos rapazes, um recebeu, por último aí, a fidelidade de Daniel e seus amigos, que é muito interessante, a fidelidade. Por não imitar esses jogos, muitos acabam engordando. O segredo de Daniel é que ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então é questão de opinião, de decisão. Os 4 jovens se destacaram entre os demais da corte em aparência e sabedoria e eram mais bonitos que os demais, inteligentes e admirados pelos chefes dos eunucos. A Daniel, porém, Deus deu inteligência em todas as visões e sonhos. Então, ele era aquilo que a gente falou, né, Lu? Então, ele era mais voltado sempre para aquelas revelações, videntes, literalmente.
Geralmente o tempo determinado era de 12 meses, como foi o caso de Esther no Palácio de Assuero. Em toda a matéria de setembro, não, vou ficar lendo isso aqui não. Então, você sabe muito bem como é que foi o acontecido. Ele chegou para o chefe dos eunucos ali e falou: vamos fazer um teste. E eu te garanto, dá nós aí 10 dias ali, que eu te garanto, se nós não tiver melhor do que eles, nós participamos disso aí também. Olha que interessante isso aí, a ousadia dele. Então ele vai fazer esse acordo, crendo que ia haver mudança, e aí eles partem para os legumes, né, nós falamos aqui de oferenda, mas tinha espaços que não seria oferenda também, mas só pelo fato de ser separado, de ser diferente por um propósito, porque tinha as partes que sim eram oferenda, mas tinha aquelas partes que não eram oferenda. Então, no momento que eles começassem a comer aquelas que não eram oferenda, estava muito próximo o sabor, ali aquele envolvimento, e acabar levando para as coisas que. Então, ou seja, já que é para evitar, vamos evitar de vez, né? Não vamos nos contaminar. Então, a decisão deles é uma coisa que Deus se agrada muito. A geração que tirou, e Deus revela ele e liga com o jejum. Ele não é uma coisa que acabou. Porque eu achei que tinha jejuado somente 21 dias. Eu não vi não lei dessas coisas. Assim, aí eu falei assim, gente, mas ele só jejuou 21 dias, demonstrou tudo aquilo para ele, foi tudo lá. Porque foi grande, né? A vida dele era a vida de oração. Isso, mas ele tirou aquele propósito de 21 dias de oração mesmo. Era um propósito. Isso. Só que eu achei assim que ele já tinha jejuado 21 dias e depois estava tudo certo, entendeu? A questão, na verdade, também é que as pessoas que utilizam como jejum. Porque o dele não foi jejum, ele simplesmente decidiu mudar o tipo de alimentação. Nossa, a gente vê aí no. É igualzinho um vegetariano, por exemplo. Eu decidi que a partir de hoje eu não como carne, só sou vegetariano. Eu falo que isso é besteira. Entendeu? Com certeza é besteira. Mas eu estou falando no sentido assim, aí no caso dele, eles 4 decidiram não se contaminar, não comer com diário de rei e se abster desse período de treinamento. E você vê que depois de 12 meses que eles se apresentaram, como fala aqui, eles eram mais bonitos, saudáveis e com mais conhecimento. Mas porque Deus roubou, porque primeiro eles resolveram honrar Deus, Aqui, ó, capítulo 12, 1:12, ó. Então, aqui, ó, 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legume a comer e água. Esse aqui foi o dia de beber. Esse aqui foi o dia do teste que eles precisavam para se desse certo ali, eles iam cortar direto. Então ele ficou ali com muito medo ali, assim, meu Deus, porque se eles morrerem, apresentar alguma recaída ali, era caso de morte, né? E aí acabou que ele foi feliz. E também as coisas cooperam, né? Pro bem, né? Quem está sendo independente vai. Lembra que. Porque na verdade até a cabeça do eunuco estava com ele. É a cabeça dele mesmo. É a dele que se eles passassem mal, se eles estivessem feios, Marco falou: ó, se socorro não vem da sua parte, da outra parte, mas sem socorro a gente não fica. O destino das nações do mundo começa aí. Os próximos 6 capítulos tratam do destino das nações e as visões dos sonhos interpretados por Daniel. O sonho de Nabucodonosor, uma grande estátua. O primeiro desafio de Daniel foi descobrir o que o rei havia sonhado, que nem o rei sabia o que ele tinha sonhado, mas ele queria saber o que ele tinha sonhado. E ele chegou para os magos e falou assim: ó, vocês falam o que eu sonhei, dá a interpretação do que eu sonhei. E os magos tudo alvoroçavam assim: o senhor pode contar para nós o que o senhor sonhou? Pra gente, vocês estão querendo ganhar tempo. Se vocês não falaram que a pessoa vai morrer todo mundo. E aí? Gente, eu fico pensando nessa passagem por coisa. Vai morrer todo mundo. E perturbava ele, o sonho perturbava ele, só que ele não sabia o que era. E ele queria interpretação. Não, vocês vão falar.
Vocês não são os magos, vocês têm que falar. Gente, como é que pode? A pessoa que sonha, você tem que falar. Então tá, me conta que eu vou te falar o que é o sonho. Não, mas eu não lembro o que eu sonhei. Fala aí você. Aí ameaçou todo mundo de morte, até que surge Daniel com seus 3 amigos, se puseram a orar a Deus, mostrou a Daniel uma visão, Deus mostrou o que o rei sonhado lhe deu a interpretação. Aqui nem precisava da interpretação, né? Só de mostrar o que já tinha acontecido, já levava a barra de Daniel. A estátua que Nabucodonosor vira em seu sonho, que não se lembrava dela, mas se sentia perturbado, se tornou nítida ao rei quando Daniel lhe falou sobre o que o rei sonhava. Então naquele momento falou: foi isso mesmo que eu sonhei, muito bem. Aqui nós devemos lembrar que o capítulo 2 não requer muita interpretação, além da que Deus deu a Daniel. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor. Os reinos seguintes seriam prata, depois bronze, metal, ferro misturado, barro. Então isso aí seriam os reinos posteriores. A pedra que bate na estátua ali, obviamente, é Cristo, porque ele é a pedra de esquina, a pedra angular, que é relatado em toda a Bíblia, para nosso conhecimento. A imagem de ouro que Nabucodonosor e a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando tinha um povo ali que se prostrar diante da imagem ali, que aqueles 3 jovens não se dobram. No capítulo 3, Nabucodonosor exige total adoração, construindo ali uma estátua de ouro no capítulo 3 aí, né? Aí Belsazar se avora contra Deus, pois resolveu usar os utensílios. Aqui já é o Belsazar no sagrado templo de Salomão. Isso aqui foi o substituto de Nabucodonosor. Os 3 amigos recusam adorar a imagem de ouro, preferem ser queimados vivos numa fornalha de fogo 7 vezes aquecida, 7 vezes mais. Preferem ser queimados, gente. É isso que vocês estão ouvindo, do que adorar a imagem. Não pergunte aí também a questão por que Daniel não estava ali presente ali no momento ali daquela questão. Ou seja, Daniel era um homem elevado, então provavelmente estava do lado ali do rei, não tinha necessidade de se dobrar porque já estava ali próximo, mas não vinha estar lá intercedendo. Não se dobra não, não se dobra não dobra não, tudo aqui foi vocês aí, e eles foram fiel. Lembrando, né, que esses homens aqui, isso é amizade. Quando se fala de amizade, é essas coisas, gente. Assim, ó, se você se apega com Deus, eu vou pegar também, então vamos pegar todo mundo junto aqui. Mas não é não ficar no meio daquele povo indeciso, não. A mensagem de Deus é clara, né? Ele tem controle de tudo, ou seja, ele liberta, ele leva cativo, ele usa quem ele quer. Anos depois do decreto de Ciro, Êxodo capítulo 1, mostra como Deus pode despertar um imperador para fazer retornar o seu povo a Jerusalém. Deus está no controle da história, nada acontece sem a sua permissão. A imagem de ouro de Nabucodonosor, o fato de Nabucodonosor confessar que cria no Deus dos hebreus, não levou a abandonar a adoração a eles, ou os idólatras do antigo afirmavam que cada nação do seu tempo tinha o seu próprio Deus. A religião dos hebreus era a única que afirmava possuir um Deus exclusivo, superior aos demais deuses da terra. Lembrando que as nações, tudo dizia que o Deus delas era o verdadeiro Deus, mas eles adoravam vários deuses. Agora o exclusivismo mesmo era só dos judeus. A estátua era a imagem de Bel, um deus babilônico. Isso aí provavelmente Nabucodonosor ele trouxe de alguma das conquistas que ele teve. Tempo entre o sonho do capítulo 2 e o capítulo 3 é de cerca de 19 anos. A estátua aí deveria ser uma coisa gigantesca, uma coisa top, de ouro, que ele tem conseguido em uma de suas batalhas aí, que ele tenha trago os despojos. Os 3 crentes fiéis foram promovidos no reino, ocupando cargos mais elevados na província. Lembrando que sempre, depois do transtorno da tribulação, aí vem a recompensa, mas primeiro você acaba passando uma fornalha. Essa é a parte chata. O capítulo 3, a grande estátua. No capítulo 4, a árvore frondosa, que é todas as visões do rei.
E uma declaração do próprio punho do que aconteceu naqueles dias. Ele usa o pronome pessoal, eu, note a expressão, isso vi eu, rei Nabucodonosor, eu edifiquei com meu grandioso poder para a glória de minha majestade. Daniel interpretou o sonho e exortou o rei para que cuidasse dos povos. O rei, por sua vez, exalta o Senhor Todo-Poderoso. Tem algumas afirmações de Flávio José aí. Ele afirmou que rei Nabucodonosor reinou 43 anos na história dos Hebreus, do CPAD. O estudante que tiver acesso, leia a história dos Hebreus. O relato desse livro dá a empreitada de Nabucodonosor, cujo pai se chamava Nabopolassar. Esses registros que Flávio José tirou do livro História dos Caldeus. É um livro muito interessante para quem estuda, ter eles para consulta. A queda de Belsazar, da Babilônia. Belsazar aqui existe um vazio do livro de Daniel entre o reinado de Nabucodonosor e os acontecimentos do capítulo 5 sobre Belsazar. Continuando. Nabucodonosor sucedeu Evimorodac e libertou Jeconias, rei de Judá, que antes se chamava Jeoaquim e reinou 18 anos. Eu pulando isso aí, eu vou mais para baixo. Durante o reinado de Belsazar, Ciro, rei da Pérsia, invadiu Babilônia exatamente na noite da orgia do rei com os seus convidados. Isso aqui é interessante. Na noite em que Belsazar blasfemou o nome de Deus, sua avó, diz Flávio José, avisou-lhe que havia no reino um homem sábio. Isso aqui ela está dizendo depois de ter blasfemado. O que ele fez? Ele pegou as coisas do templo e fez orgia e serviu bebida nas coisas que eles saquearam o templo. O templo foi saqueado no templo de Salomão. E aí naquela mesma noite ali apareceu uma mão escrevendo na parede, que estava escrito Neme Tekel Parsim, cuja interpretação é: Neme, contou Deus os teus dias e deu cabo nele. Tekel, base pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dados aos medos persas. Capítulo 5, versículo 26. A noite de glória e festa e orgia terminou na morte de Belsazar. Então, naquela mesma noite, sucedeu o fim do Belsazar. Isaías profetizara cerca de 210 anos antes que a Babilônia seria destruída e que Deus levantaria Ciro para cumprir isso. Ou seja, ali, Ciro já estava no cerco ali, já invadiu naquela mesma ocasião e fim. Aí tem o livramento de Daniel. Eu estou adiantando aqui um pouco. A lei era, aí eles planejam aqui, né, a ocasião que vocês conhecem muito bem, que é Daniel ser jogado na cova dos leões. O que eles fizeram? Procuraram tantas coisas contra a vida de Daniel, por ele ser um homem de destaque, um homem que se destacava. Gente, quem tem Deus vai se destacar, é inevitável, é impossível. O próprio Jesus, ele diz que não se coloca uma luz debaixo da cama, não se coloca um candeeiro ali, uma lamparina debaixo da cama. Não, era para ser vista. Então, olha, isso aqui é uma aplicação que às vezes a gente não para prestar atenção. Quem está sendo usado por Deus é destaque, vai ser destaque, então, e as pessoas vai ser alvo. E aqui as pessoas já começaram a ver ele como inimigo, porque ele era destaque, ele era chegado do rei. E aí não tinha nada para achar contra ele, criaram uma lei para que ninguém fizesse nenhuma petição que não fosse ao rei. Um líder, quando está sob pressão de seus principais líderes, pode cometer equívocos. Então aqui Dário foi pressionado pelos líderes e criou a lei. A semelhança dos que lançaram os 3 jovens na fornalha, o sonho de Daniel com 4 animais, os
capítulo 7, por exemplo, conduz o leitor ao tempo da Babilônia e ao reinado de Belsazar. Em seu primeiro ano de governo, o capítulo 2 e o 7 são semelhantes, pois mostram o governo do mundo até o fim. Os animais que Daniel vê nessa visão possuem significado semelhante à estátua vista do sonho de Nabucodonosor. Ele vê aqui o que? Um leão, que é equivalente à cabeça de ouro da estátua. Vê também um segundo animal, que é um urso, que é equivalente à prata, e os braços. Vê um outro aqui, o Império Persa também, um leopardo. E o terceiro, ele vê um animal visto por Daniel. Qual foi o terceiro? Visto por Daniel, o Persa era o leopardo. O terceiro animal visto equivale ao vento e às coxas de bronze, que representa o Império Grego. E o último animal, e sua ferocidade, representa o Império Romano, surgindo de um homem forte, perseguidor, que é o anticristo com seus 10 chifres. Apocalipse capítulo 17 e Daniel capítulo 7, versículo 20. O destino da nação de Israel. Depois tem os detalhes, né? Vê os bodes, um bode peludo que corria e tocava sem tocar no chão, que é o rei, a interpretação do vinho aí, é o rei da Grécia. Quem sabe aí não era Alexandre Grande, né? Tem muito relato de Alexandre Grande, que morreu aí com seus 33 anos, quando regressava da Índia. A história afirma que a multidão o aplaudiu como um deus. Alexandre o Grande teve febre alta e poucos dias depois morreu. A oração de Daniel e sua visão das 70 semanas, aqui que entra a complexidade, né? Daniel faz uma oração e uma confissão dos pecados de seus antepassados e da nação de Israel, reconhecendo que aqueles anos de cativeiro era consequência de haverem abandonado a Deus. A profecia das 70 semanas, isso aqui é interessante vocês lerem, meditar um pouco sobre isso aí. Nós vamos estudar bastante, eu não vou focar muito nisso aqui, porque isso aqui a gente vai falar em Teologia Sistemática 5, está bem perto. É o último livro da Teologia Sistemática. Esse nós vamos falar sobre escatologia, nós vamos meditar um pouco sobre essa questão das visões. A interpretação do texto é dada pelo anjo Gabriel quando ao príncipe que há de vir, trata-se de outra pessoa da linhagem real, que destruirá a cidade e o santuário novamente. Aqui já tinha acontecido isso uma vez, e aí o anjo vai dar uma interpretação aqui na oração de Daniel. Lembra que Daniel orou 21 dias, e aí o anjo que veio atender, e aí não teve como passar, porque foi impedido. Vocês já leram sobre isso aí, não já? Então, o anjo Gabriel veio atender, só que ele não veio atender ele em 21 dias. Ele, no primeiro dia de oração de Daniel, aí entra também a questão da oração de Daniel. Talvez ele orou essa quantidade de dias porque não chegava. Talvez ele até estava achando que não estava tendo a resposta. Mas no primeiro dia da oração dele, ele teve a resposta, porém foi impedido. A questão de ser insistente, de você continuar orando. E ele continuou orando e aí precisou de Gabriel falar com Miguel: ó, Miguel, estou tendo dificuldade aqui, vem cá resolver isso aqui. E aí entra aí em cena o Gabriel. O tempo do fim. O capítulo trata também da ressurreição dos justos e dos ímpios, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Já está falando do final de todas as coisas. Outros para o horror eterno. Não se sabe em que período da história ocorrerá esta ressurreição, e muitas hipóteses são levantadas a respeito. Na visão de Daniel, vê 2 homens de cada lado de um rio, e um deles pergunta: quando se cumprirão essas maravilhas? Sobre as águas do rio havia um homem que jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí ficou fácil de entender agora.
O homem aqui vai dizer, ó, isso aqui, ó, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí, ó, para nós entender. Comentaristas nos últimos séculos passaram a defender várias teorias a respeito do estudante deve ser como crentes de Bereia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 11. Vocês têm que... Existem diversas vertentes, linhagens de interpretações, mas vocês têm que meditar, confere nas escrituras o que realmente fala. Daniel pergunta, qual será o fim dessas coisas? A resposta de Deus é, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Versículo 9. Compete a Deus retirar o selo e revelar a profecia. Aqui já está falando lá de Apocalipse. João, no Apocalipse, ele diz, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Daniel deveria se tranquilizar, porque ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Novamente aqui a esperança de ressurreição. Então nós vamos falar melhor sobre esse assunto, por isso que aqui eu passei bem correndo mesmo. Nós vamos focar em escatologia, mas é um assunto bem interessante. Eu particularmente é um dos assuntos que eu gosto muito da Bíblia, é a escatologia, porque vai falar, né, do final, e a gente fica se imaginando como é. Por isso que a leitura ela é importante, por isso que ler a Bíblia é importante, porque você fica imaginando, você fica criando cenários, e isso vai trabalhando o cérebro, e isso faz com que você tenha facilidade de lembrar das coisas posteriores. Com base nisso, nós vamos concluindo essa lição, e se vocês tiverem algumas perguntas, vocês façam as perguntas de vocês, e nós vamos conversando, e também vou estar aplicando a avaliação para vocês neste momento. Amém?